Caso surpreendente. O Kilo dá um oi pra essa garota e se apresenta pra ela. E depois que ela diz pra ele que é um prazer conhecê-lo, ele pergunta qual é o nome dela. Ela fala que o nome dela é Kiara e ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e que na verdade ela já está prestes a encontrar com ele. Ele fala que provavelmente deve ser por isso que ela se vestiu tão bonita assim. E depois que ela agradece o elogio, ele pergunta se o namorado dela se importaria se ele pegasse o número dela. Ela diz pra ele que isso seria trapacear e que ela não faz isso. E depois que ele pergunta novamente se realmente ela não vai dar um número pra ele, ela fala que o Kilo sabe que isso não está certo e que nunca acaba bem. Ele fala que ela pode acabar descobrindo que ele é muito persuasivo. Mas ela diz pra ele que está sendo muito bom conversar com ele, pergunta o nome dele novamente e se despede dele. Mas quando ela volta, ele fala que achou que ela estava indo para o outro lado. Mas ela diz pra ele que ela voltou porque ela perdeu a corrente dela. Ele fala que isso é muito estranho porque ele não viu nenhuma corrente com ela e pergunta se ela está procurando. E depois que ela diz que sim, que está procurando, ele diz que entendeu e fala que foi um prazer conhecê-la. Mas ela acaba não resistindo e pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que o carro é dele, ela fala que é um carro legal. Então ele pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta se realmente ela gostou do carro ou se falou isso só para agradá-lo. E depois que ela diz que é verdade, que ela realmente amou o carro dele, ele pergunta se ela se vê tendo um carro desse. Ela fala que com certeza e que ela já consegue até se ver dirigindo um carro como esse. Ele fala que ela vai ficar bem do lado do carro e pede para tirar uma foto dela. Ela fala que tudo bem, mas pede para ele também tirar com o telefone dela. E depois de tirar as fotos, ele fala que não vai mais tomar o tempo dela, já que ela tem que encontrar o namorado dela. Mas ela fala que na verdade ele é o ex-namorado dela. O Kilo pergunta se ela está indo terminar com ele ou algo assim. Mas ela responde dizendo que o namoro já terminou há muito tempo. Ela pergunta por que ele está indo embora. Ele fala porque ela disse que precisava ir embora. Ela fala que pensou que talvez eles pudessem dar uma volta no carro dele. Então ele fala para ela entrar no carro. E nesse momento ele pergunta o que aconteceu quando ele estava tentando conversar com ela, ela parecia não estar muito interessada nele. Ela fala que estava vendo qual é a dele e se fazendo de difícil. Ele fala que outra coisa que ele também achou muito estranho quando ela voltou dizendo que tinha perdido a corrente dela. Ela fala que realmente perdeu e que ela perdeu também o cartão dela. E depois que ele pergunta se ela encontrou, ela fala que não e diz que ela vai ter que fazer uma ligação para bloquear o cartão. E já nesse momento ele fala que não vai mais tomar o tempo dela e que até daria uma carona para ela, mas depois do que ela fez ele acha que não é uma boa ideia. Então ela diz para ele que ela achou que eles iriam sair para comer alguma coisa e depois ir para casa dele. Ele fala que perdeu a vontade e que ela vai precisar sair do carro dele. Ele fala que não vai aceitar ser usado só porque ela gostou do carro. Ele fala que depois ela pode ligar para ele e quem sabe ele pode até mudar de ideia, mas só se ela admitir que ela é interesseira. Ela fala que com certeza não vai fazer isso e diz que ela não é interesseira. Ele fala que ele sabe que tudo isso foi muito estranho, mas que ele ainda tem o telefone dela, e quem sabe um dia desses eles possam fazer alguma coisa. Ela fala que tudo bem e diz pra ele que ela tá percebendo que ele é uma pessoa que muda muito rápido de opinião. E depois que ele pergunta se ela mudaria por ele, ela fala que eles podem descobrir. O Luke se aproxima e dá um oi pra essa garota, só que ela ainda não sabe que esse carro é dele.
Ele não perde tempo e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que não tem namorado, ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. E depois que ela diz pra ele que vai sair com as amigas dela, ele pede o número dela e fala que talvez eles possam fazer alguma coisa mais tarde. E ela responde dizendo que ela não gosta de dar o número dela para pessoas aleatórias que ela acabou de conhecer na rua. Ele fala que entende que não vai mais tomar o tempo dela porque está muito quente e vai caminhando na direção do carro. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e que ele gostou dela, mas como ela não está interessada, ele vai nessa. Mas assim, de repente, ela diz pra ele que ela está interessada sim. Ele fala que está muito quente e pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro dele. E ela diz pra ele que tudo bem. Ele fala que vai abrir a porta pra ela e pergunta se ela já esteve num carro desses antes. E ela responde dizendo que nunca esteve. Mas nesse momento ele fala pra ela que antes tem uma coisa que ele precisa fazer. Ele pede pra ela chegar mais perto dele e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pede desculpas e fala pra ela que ele chegou à conclusão que ela é interesseira e fala que ela pode seguir o caminho dela. Ele fala que ele sabe que ela só mudou de ideia por causa do carro dele, que não adianta fazer cara de espanto porque é verdade. O Joel se aproxima dessa garota e pergunta se ele pode fazer companhia pra ela. E como ela diz pra ele que ela prefere ficar sozinha, ele pergunta se ela está tendo um dia difícil. Ela diz que não estava querendo conversar com ninguém e pergunta o que fez ele ir falar com ela. Ele fala que gostou muito da aparência dela e como ele é novo na área, pensou que de repente ela pudesse gostar da companhia dele. E nesse momento, o Joel pergunta se ela tem namorado. E depois que ela diz pra ele que é complicado, ele pergunta se ela está no início de um relacionamento. Ela diz que sim e fala pra ele que por isso que ela não está aberta em conhecer novas pessoas. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que vai embora já que ela está envolvida em algum tipo de relacionamento, mas quem sabe algum dia desses eles possam se esbarrar na vida noturna dela. Agora ela se aproxima e a primeira pergunta que ela faz é se esse carro não é alugado. Ele fala que não e como ela parece muito impressionada, ele pergunta se ela nunca viu um carro desses antes. Ela fala que não e ele pergunta novamente e ela fala que pelo menos não na vida real. Ele fala que comprou esse carro para poder ver nas pessoas esse tipo de reação que ela está tendo. E já ela fala que ele deve ter muito dinheiro para poder comprar um carro como esse. Ele fala que trabalha com criptomoedas e mercado de ações e que também ele é muito grande na criptografia. Ela pede desculpas e diz pra ele que hoje realmente ela não está tendo um dia muito bom. E ele a interrompe e pergunta se o carro dele fez o dia dela ficar melhor. Ela fala que não necessariamente, mas que ele realmente tem um carro muito legal. Ele fala que foi um prazer conhecê-la, mas que agora ele precisa ir. Então ela pede o número dele e fala que ela sabe que não tratou ele muito bem no começo e já ele fala que ele está um pouco confuso. Ela diz pra ele que ela sabe que isso pode parecer um pouco confuso, mas que ela não tem o costume de sair com estranhos, porque geralmente essas pessoas que abordam ela assim na rua são vagabundos, mas dá pra ver que ele não é assim. E nesse momento ele fala que ela é muito linda e pede pra ela dar um 360. E em seguida ele pede pra ela pegar as coisas dela pra eles darem uma volta no carro dele. Mas em seguida ele pede pra ela antes de entrar no carro se aproximar para poder falar com ele. Ele diz pra ela que ela teve a oportunidade, mas que ela estragou tudo, e diz que ela é interesseira.
E quando ele fala pra ela que ela está sendo filmada, dá pra ver que ela fica muito constrangida com a situação.